várias vezes um sócio ou um associado emérito e reconheceram ao longo da história, no fundo, esta ousadia, mas este pensamento muito avançado para a sua época e que ele veio depois, ao longo da sua vida, em vários momentos, insistir. Portanto, era alguém que tinha já uma cultura e uma perspectiva muito humanista e uma visão muito à frente do seu tempo neste tudo. Ele continuou a fazer, nessa altura, continuava a fazer várias intervenções, sobretudo em igrejas. Por exemplo, este discurso do mandato como diácono em 1873, mas também começou a ser convidado para fazer oração fúnebre. Havia muito hábito nesse tempo, quando morria alguém importante, no momento do funeral, uma das iniciativas que era feita era uma oração fúnebre durante as exéquias. Alguém ia falar da importância da vida, da história, do passado da pessoa que tinha acabado de falecer. E reparem que o Alexandre Herculano, que é uma figura maior do século XIX, da nossa história e da nossa cultura, o António Cândido, com 25 anos, foi convidado para ser ele a fazer oração fúnebre nas exéquias, com 27 anos. Com 25 anos foi do Duque de Lolé, que era alguém muito importante em Coimbra e que era uma figura política e intelectual do tempo. Portanto, o António Cândido deixou depois de fazer este tipo de orações e passou a fazer intervenções em vários domínios até acabar o curso. Ele acabou o curso com 25 anos, portanto, cerca de 25, 26 anos, mas prosseguiu a sua carreira académica rapidamente, tendo primeiro feito provas para professor, o chamado exame primário para professor da universidade, e com 28 anos doutorou-se na Universidade de Coimbra com uma tese que estava completamente coberta de pó, do pó que os anos e o desinteresse, muitas vezes, que nós associamos, marcaram ao longo desse tempo. Que é uma tese que nós hoje sabemos que é uma das primeiras obras da ciência política em Portugal. E um dos objetivos desta iniciativa é exatamente mostrar que o António Cândido, com esta tese sobre o chamado sufrágio político, a melhor forma de escolher os deputados, os representantes no Parlamento, foi, na altura, considerada uma obra pioneira e que hoje está a ser reconsiderada e a ser reatualizada como algo de muito importante na história da ciência política em Portugal. Em 7 de março de 1877, ele começa a sua atividade como professor a tempo inteiro, depois de ter já feito o seu doutoramento. Não, ele faz o doutoramento em 1878, podemos avançar. Aliás, este cartaz que está, este postal que está ao lado, é o António Cândido com as vestes do doutor da Universidade de Coimbra. E em 1879, portanto, 1879, com 29 anos, o António Cândido é candidato a deputado pelo Círculo da Mãe. O sistema eleitoral da altura era diferente do que temos hoje e ele é eleito em 1869 e, portanto, há um círculo de Amarante, na altura, elegiu um deputado diretamente. Neste momento, se vocês sabem, conhecem um pouco, os deputados são eleitos por distrito, cada distrito tem X deputados, mas na altura havia círculos com um só deputado, como era o caso de Amarante, e outros que tinham vários deputados. O António Cândido é eleito e toma assento no Parlamento em 1880. Tem 30 anos, doutorado e professor da Universidade de Coimbra, era uma revista, enfim, exatamente, é qualquer coisa em papel, como é hoje, de Cabo Araújo, como vocês gostam de humor. O Rafael Val Pinheiro, que é o autor e o dono da revista, fazia uma espécie de desenhos humorísticos sobre o António Cândido e a primeira, sobre várias coisas, vários eventos que aconteciam no país, e
e fez esta caricatura do António Cândido a primeira vez que ele discursou no Parlamento, mostrando a imponência da sua figura, não a imponência física só, mas a imponência sobretudo do seu discurso, das suas palavras, e toda a gente a ouvi-lo completamente rendida à oratória e ao discurso do António Cândido. E, portanto, a partir daqui, o António Cândido começou a ter uma dimensão nacional e a ter um respeito por parte, não só da imprensa, mas também de todos aqueles parceiros e opositores políticos que tinha à frente. O António Cândido foi eleito pelo Partido Progressista. Na altura havia vários partidos, mas essencialmente o Partido Progressista e o Partido Conservador. O Partido Progressista era um partido que tinha preocupações sociais, que tinha, enfim, uma visão muito mais solidária e muito menos conservadora que os restantes partidos. E o António Cândido, ao longo da sua vida, dos escritos e das intervenções que fez, marcou-se e pautou-se sempre por esta preocupação. Ele esteve várias vezes no Parlamento, 3 vezes, foi uma vez eleito por Guimarães, a primeira, depois o Parlamento foi dissolvido, ele voltou a Coimbra, mais tarde voltou a ser eleito por Aveiro, e por Coimbra outra vez, e portanto ele foi eleito várias vezes. Em 1881, com 41 anos, ascendeu ao lugar do professor catedrático. Nas universidades, o topo da carreira é o lugar do professor catedrático, portanto ele concluiu muito novo, sim. Não só hoje ele é muito novo, mas na altura era muito mais novo, porque normalmente os professores catedráticos chegavam a esse lugar em final de carreira, ou já muito próximo da final da carreira. E portanto isto mostra o brilhantismo e a dimensão que ele teve. Ele fez várias intervenções, mas começou fez vários discursos, aliás, há várias publicações sobre esse discurso. Se vocês quiserem saber um pouco mais, podem ir ao site da Assembleia da República e colocar lá António Cândido. Tem uma listagem completa de todos os livros com intervenções e estudos que ele fez, ou na Biblioteca Nacional tem acesso, inclusive, ao conteúdo desses livros. Portanto, vocês podem pesquisar no Google e encontram muitas dessas intervenções. Entretanto, ele foi desempenhado outros cargos. Em 1886, portanto, com 46 anos, ele foi designado Procurador Adjunto da Coroa e da Fazenda, que era assim a designação. Ocupou outros postos, outros lugares. Já vos falei do livro de Aveiro, e, portanto, ele ocupou. Reparem outra das caricaturas, que era uma forma muito sutil do Rafael Vidal Pinheiro dizer que era um termo popular, não tanto que metia os todos na chinela. E, portanto, vejam os outros deputados com quem ele está a discutir, com um chinelo, que era uma forma de dizer que havia uma vitória contundente do António Cândido sobre os seus adversários políticos nas discussões e nos debates que faziam então na Assembleia da República. Tinha atrás. Sim. Mas o Zé Estevão não era do tempo dele, o Zé Estevão era anterior. O Zé Estevão em Portugal, aliás, lá à frente vocês aqui um texto do Júlio Martins, dizia que havia 2 grandes oradores políticos, o Zé Estevão, que tem uma estátua junto à Assembleia da República, e o António Cândido, que embora de tempos diferentes, o próprio Camilo Castelo Branco, que foi, enfim, com quem o António Cândido tinha uma relação de amizade muito próxima, chamava-lhe Arquim do Marão. O cognome do António Cândido, Arquim do Marão, e o Camilo explicava que era Arquim do Marão pelos altos voos da eloquência e da oratória que o António Cândido tinha. O Camilo Castelo Branco era um dos maiores escritores portugueses do século XIX, com uma obra provavelmente muito substancial e que reconhecia o António Cândido realmente como um homem extraordinário, nomeadamente um orador de grande dimensão. Esta é outra caricatura do António Cândido, aqui já do Manuel Monterroso, que era alguém amarante,
o irmão era médico do António Canto, aliás, foi ele que assistiu da parte final da sua vida, e que, publicada na Autos, já não sei qual é a revista onde este está publicado, mas qual é dos versos, tinha aqui uma imagem do São Gonçalo, no fundo, a animar e a vangloriar o próprio António Cândido da sua capacidade e da sua intervenção como orador, neste caso, nos palcos da política, embora ele fosse convidado, entendesse, muitas vezes para fazer palestras sobre temas desde a descoberta do Brasil, passando pelas questões da moral da política. Há um texto que a Câmara do Porto vai lançar agora em dezembro, vários discursos do António Cândido do Porto, e um dos mais notáveis é um discurso sobre a necessidade de moralização e de ética na política, quase a propósito do tempo que nós estamos a viver, e que exatamente o António Cândido chamava a atenção, e há várias frases nesse discurso sobre a necessidade de os homens políticos serem homens com uma total, em termos de vida pública e de vida pessoal, de serem totais insuspeitos de qualquer atividade ou ato menos digno e menos conforme a sua função. Esteve para ser ontem. Ainda teria sido mais. E, portanto, é um texto notável, porque o António Cândido, já agora, esta nota, o António Cândido foi militante do Partido Progressista, e quando viu que o partido estava a tomar um rumo que não era compatível com aquilo que ele achava que devia ser a condução dos assuntos públicos e da sua participação na política, afastou-se. E fez parte de um grupo chamado Vida Nova, que tinha vários intelectuais. Há dois grandes grupos que o António Cândido pertencia. Um é o Vida Nova, e cujo principal objetivo era a moralização da vida política, do quais faziam parte outros intelectuais portugueses da época, nomeadamente o Oliveira Martins e outros políticos. Avançando. Ele tem aqui um conjunto de aspectos que são mais detalhes, o que é que ele fez como deputado, onde é que ele interviu nas várias atividades que desenvolvemos, que são fotografias da Câmara dos Deputados e da Câmara dos Deputados, na altura em que ele era deputado e membro da Câmara, à frente. Aí está. Ele discordou da orientação do governo, do seu partido, e, portanto, afastou-se do José Luciano de Castro, que era o líder partidário então, e dedicou-se à atividade jurídica. Portanto, ele já tinha, em 1889, ainda era professor em Coimbra, mas já ia lá muito poucas vezes, ele tinha uma atividade muito reduzida, e dedicou-se à atividade como advogado, mas continuou a participar em várias atividades públicas, nomeadamente em atividades como esta, o elogio do Rei Dom Luís na Academia das Ciências. À frente. Entretanto, ele teve um episódio na sua atividade política. Ele era ministro do Reino. O ministro do Reino equivale hoje ao ministro da Administração Interna durante um episódio, o 31 de janeiro de 1891, que foi uma tentativa de revolta republicana no Porto. Exatamente. A rua 31 de janeiro, que é aquela rua. Desde a estação de Salgueiro para a Rua Santa Catarina. Exatamente. E foi uma tentativa. E o António Cândido foi muito criticado pelos dois lados. Pelos seus parceiros políticos, por não ter sido mais duro, mais firme na punição da intentona. Pelos outros, por ter sido demasiado duro. O que é verdade é que ele, monárquico, os republicanos que estavam visados neste episódio que fez com que depois o governo caísse e ele tivesse saído do governo rapidamente, continuaram, depois da República, a reconhecê-lo. Aliás, que veremos à frente, na homenagem nacional em março de 22, quando ele fazia anos, o Presidente da República, que era um republicano,
fez questão de presidir a sessão. Sinal de que havia um respeito por parte do Partido Republicano relativamente ao tema. Mas ele, portanto, sai do governo e assume as funções de adjunto do Procurador-Geral da Coroa e, portanto, reassume as funções de adjunto do Procurador-Geral da Coroa. Vamos continuar. Procurador-Geral da Coroa, sim, ou hoje o Procurador-Geral da República. Ainda adjunto, ou seja, exatamente. Depois aliás, quando acontece o 5 de outubro, ele é Procurador-Geral da Coroa e Fazenda, que é o equivalente à função hoje do Procurador-Geral da República. Senhor Procurador-Geral da República. Exatamente. E, portanto, ele era a figura máxima. E já agora, uma pequena nota, uma das instituições que está envolvida nesta formulação ou invocação do António Canto é a Procuradoria. E eles desencantaram também lá do seu arquivo vários pareceres escritos por ele e com a mesma marca, que é o António Cândido estava muito à frente do seu tempo, não só em termos das ideias políticas, não só em termos da forma como ele estava na política, mas como jurista, como procurador, ele escreveu alguns pareceres que, do ponto de vista da teoria do direito, são muito avançados para o seu tempo, com estas preocupações sociais e humanas que o caracterizavam. Ele teve, em termos intelectuais, ele não foi só na política ou na academia. Há um grupo que foi constituído no final do século XIX e que tinha figuras tão importantes como o Essa Queiroz, este senhor que está aqui à frente. Vocês ouviram falar muito da Queiroz por causa. Pronto, e ouviram falar relativamente à sua relação para o Panteão. Mas o Essa Queiroz, o Ramalho Vidal, o Oliveira Martins, o Pontificado Guerra Junqueiro, criaram um grupo, eles diziam que era um grupo de jangaradas, mas era um grupo que reunia 12, 13, era uma composição variada, dos intelectuais mais importantes do final do século XIX, em que eles chamavam Vencidos da Vida. E o Vencidos da Vida tinha uma designação um bocadinho irónica, no sentido em que eles achavam que tinham sido Vencidos da Vida porque aquilo que eles defendiam tinha sido um pouco derrotado pela corrente mais geral em termos de pensamento. Eles defendiam a dignificação da atividade política, defendiam exatamente os aspectos que eu falei da ética, da moral, da política e tinham uma maior exigência relativamente a esta atividade. E, portanto, o António Cândido fazia parte deste grupo, que era uma tertúlia que tinha um papel de refletir sobre o país, de refletir sobre os grandes problemas nacionais e que era considerado, e que ainda hoje é considerado um movimento que, embora informal, deixou marcas na história nacional do final do século XIX. Bom, ele foi nomeado Procurador-Geral da Coroa e da Fazenda, a partir de 1896, ocupou este lugar até 1910, e em 1910, quando houve o golpe, quando houve a Revolução Republicana, ele reformou-se, portanto, estava a desempenhar esta função, e foi fazendo um conjunto de intervenções públicas, quer nas comemorações da Guerra do Consumar, em 1909, comemoramos aqui em Amarante a defesa heroica da ponte e as invasões pacíficas, ou a resistência às invasões pacíficas. O António Cândido veio fazer um discurso que está publicado, eu acho que está aqui na escola, que está republicado pela Santa Casa da Misericórdia, que é um discurso notável sobre o amor e a relação que António Cândido tinha com o Amarante. O Leão Castro, por exemplo, consultado muitas vezes, e há um conjunto de várias intervenções neste livro, nomeadamente esta do Rei Manuel II de Amarante, que visita a Santa Casa da Misericórdia e deixa um testemunho desta passagem. Vamos. Em 22, 30 de março, portanto, ele fazia anos no dia 29, no dia 30 de março, ele tem uma homenagem nacional na Academia das Ciências da qual ele foi vice-presidente. Tem 72 anos, a República já tinha acabado, já tinha começado há 12 anos, e o que é verdade é que o país inteiro, universidades,
câmaras municipais, os partidos políticos, o corpo diplomático, o governo, o Presidente da República, juntaram-se em Lisboa, na sede da Academia das Ciências, para o homenagear. E, como vos disse, esta homenagem é presidida pelo Presidente da República, que mostra o respeito, o carinho e o reconhecimento que o país tinha. Aliás, nos 3 dias, o dia que antecede, o dia da homenagem e o dia seguinte, o Diário de Notícias, que era na altura o maior jornal nacional, traz a capa, as 3 capas destes jornais, com informação. Mas o mais importante é a homenagem que fazem neste dia do Presidente da República. Vejam, esta é a homenagem que foi feita de um conjunto de pessoas, vejam, a rua, que foram à casa dele prestar homenagem. E, portanto, se havia dúvidas do António Canho ter resistido ao tempo político, às mudanças políticas, ao seu desaparecimento da cena política e pública, é um sinal do carinho e do reconhecimento por parte das pessoas, dos anónimos, mas também altos representantes das várias funções do Estado e das várias atividades. E como vos dizia antes, vejam as capas dos jornais, do Diário de Notícias, que era o maior jornal da altura, e, portanto, a importância e o reconhecimento que o António Canho tinha para os seus contemporâneos, apesar de já estar afastado da vida pública, apesar do regime já ter mudado, ele tinha realmente este reconhecimento. Há um conjunto de obras, como disse, é uma exposição que temos feito relativamente a obras dele, obras diretas, enfim, não vou passar aqui muito tempo com isto. Insisto na ideia, se vocês tiverem curiosidade, consultem no site da Assembleia da República, põem o António Cândido bibliografia e encontrarão uma listagem, as capas dos livros e, em muitos casos, podem aceder aos próprios livros que estão digitalizados e estão disponíveis. Mais ainda. O reconhecimento do António Canho não foi só no seu tempo. É verdade que depois o tempo foi passando e as pessoas esqueceram-se dele. Mas o Teixeira Pascoais, que é o vosso patrono, em 1922, quando foi feita a homenagem nacional, escrevia isto sobre ele. Eu não vou ler tudo, mas ele comparava, para além dos textos dele, o António Vieira e o António Canho como os grandes oradores que o país teve ao longo da sua história. Não é do seu tempo, é ao longo da história. E ele dizia uma coisa muito importante, que era porque é que ele era um orador poeta. Aliás, há troca de correspondência entre os Pascoais e o próprio António Canho, sobre ele enviava alguns dos seus trabalhos, pedia-lhe seus comentários, e há correspondência entre ambos nessa altura, início do século XX. Mas ele diz que ele era um orador poeta porque havia aqui uma coisa de comum entre o António Canho e o Pascoais. O António Canho, por várias vezes, disse que o grande inspirador dele para os seus discursos, a sua oratória, era esta apresentação. Como sabem, o Marão é fundamental na obra e na própria inspiração do António Canho. E ele diz que nasceu no Marão há 72 anos, como o sol nasce todos os dias, daqueles altos píncaros extasiados da contemplação religiosa do infinito. É um filho da nossa terra bem amado, que nos enche de orgulho e nos bafeja com a sua bondade e nos ilumina com a sua palavra maravilhosa. Uma das mais belas altitudes da alma portuguesa. O António Teixeira Pascoais escreveu isto em 22. Aliás, a Academia das Ciências publicou um livro que tem umas dezenas de testemunhos de grandes intelectuais, artistas, poetas, escritores do seu tempo, exatamente a reconhecer esta valia do António Canho. À frente. A Cristina dessa vez, em 1987, quando fizemos a primeira, enfim, depois deste interregno todo, o primeiro evento para homenagear o António Canho, aqui em Amarante, também dizia que era um ser extraordinário, um enigma, como ela dizia, e que teve, ao longo da sua vida, um exemplo de enigma e homem de uma carreira política notável.
O Cândido escreveu várias vezes sobre a mar. Ele tem alguns parágrafos, alguns textos sobre a beleza das nossas paisagens que são extraordinárias. Aliás, ele diz que, para tentar explicar porque é que nós, aqueles que tivemos o berço aqui, queremos a sepultura, ele faz uma descrição que é uma descrição poética, no sentido de dizer, e isto disse perante o rei Dom Manuel, a dizendo que esta é uma das terras mais belas do mundo. E, na verdade, quem somos nós pode mentir que esta é realmente uma das terras mais belas do mundo. Okay? Bom, há aqui uma cronologia que vou passar, vou deixar a apresentação depois se quiser. Muito obrigado. Se tiverem algumas questões, eu estou ao vosso dispor. Um grande prazer sabermos mais sobre esta grande figura amarantina, sobretudo a importância política que ele teve, mas não só a importância política. Quando eu vos disse que António Cândido, esta semana falando com alguns de vocês, tinha uma projeção muito superior àquela que Marcelo Rebelo de Sousa hoje tem, e eu acho que não estou a exagerar. Não havia televisão nem internet para exponenciar a importância que António Cândido tinha na sociedade portuguesa e na sociedade política portuguesa. E percebendo que provavelmente nós caminharemos para uma eleição de deputados com uma teoria que ele escreveu, os círculos uninominais, que provavelmente nós daqui por alguns anos estaremos a eleger diretamente aquela pessoa e não uma pessoa do partido, foi uma teoria que o António Cândido desenvolveu há 150 anos atrás. E isso é um grande orgulho, ter alguém que, pertencendo à nossa terra, mudou o século XIX, o século XX e provavelmente ainda vai mudar o século XXI da nossa política. É um orgulho, e a vocês, que agora sabem mais sobre António Cândido, convém preservar este conhecimento sobre esta grande figura, passá-la, e por outro lado, haver entre vocês alguém que almeje, que queira ser como o António Cândido foi na sociedade portuguesa. Muito obrigado por tudo. Obrigada por esta excelente exposição e por estar connosco mais uma vez. É sempre uma honra recebê-lo na casa, e sendo um amarantino, falar de um grande também um grande amarantino, é sempre uma honra, realmente é um prestígio para a escola. E para Amarante é sempre um prestígio, e deve ser para nós um orgulho, mesmo para mim que não sou amarantina, termos tantos vultos em Amarante, ter dado Amarante tanto a este país, e temos às costas uma grande responsabilidade, já que temos este legado, também continuá-lo. Amarante é considerada a cidade da cultura, e nós temos que, é assim que é vista, até com os meus colegas que tenho conversado muito sobre determinados, e gostam muito de Amarante, e sempre que falam de Amarante lembram-se destes grandes vultos. A primeira vez que entrei na Assembleia da República, parece com este grande amarantino, à entrada da Assembleia da República. Portanto, fiquei realmente curvada sobre e como sabem, a nossa escola também tem um grande nome amarantino. Muito obrigada.